Fala galera do oitavo ano, hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo e o Liberalismo Europeu. É a primeira parte de duas aulas, ok? Nós vamos começar a falar sobre a origem do Iluminismo, tá? Vamos fazer alguns exemplos e analisar algumas das críticas e das reivindicações do movimento iluminista. Nesse momento agora a gente vai observar a imagem. Olha essa imagem, tá? Você conhece esse lugar, né? É um lugar aqui do Brasil, é a nossa capital, é Brasília, né? No Distrito Federal. E você sabe o que essa imagem representa? Você consegue ver a esplanada dos ministérios, você consegue ver o Supremo Tribunal Federal, você consegue ver a Câmara dos Deputados, né? O Senado, enfim. Depois dessa leitura, a gente vê que a Constituição estabelece a divisão do poder do Estado em três poderes, e esses poderes são autônomos, né? O Poder Executivo, que é encarregado de governar e administrar os interesses públicos, o Poder Legislativo, que é o responsável pela elaboração das leis, e o Poder Judiciário, que é o responsável pelo cumprimento das leis e zela pelos direitos dos indivíduos. Isso está lá na nossa Constituição, tá? Uma divisão dos três poderes. Além desses três poderes, a nossa Constituição brasileira afirma que o Estado brasileiro é laico, ou seja, ele não está ligado a nenhuma religião. É um Estado sem religião definida e assegura ao povo a liberdade religiosa, de opinião, de pensamento, entre outros. Está lá no artigo 5º. Então, as pessoas sempre tiveram esses direitos assegurados? Não. Né? Esses três poderes sempre existiram? Também não. Tá? Essa divisão dos três poderes ela tem origem no movimento iluminista que aconteceu no século XVIII. As origens do iluminismo foram um conjunto de ideias que tiveram, né, na Europa no século XVII, que se desenvolveu especialmente no século XVIII, qual ficou conhecido como século das luzes, ou ilustração, em crítica às trevas que os iluministas diziam ser a Idade Média. O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França, difundiu-se por um mundo influenciado pelo movimento de independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa. Okay? Movimento intelectual. A Revolução Científica contribuiu muito, né? Foi um movimento que mudou a visão do homem, né? da visão religiosa para a visão da razão, conhecimento científico. O antigo regime em crise, né? Os governos absolutistas perdendo poder e espaço, né? Por conta da decadência da nobreza. Isso contribuiu também, né? E a ascensão econômica da burguesia, que era a classe dos homens de negócios, ficando ricos, poderosos, querendo participar politicamente. Né? Em que contexto histórico surgiu o iluminismo? Desde a Idade Média, a visão teocêntrica, né, marcada pelo misticismo religioso, dominava a Europa, e nesse período predominava o uso do pensamento escolástico que buscava conciliar fé e razão. A partir do século XVII, meio satisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, surge uma nova possibilidade de explicar o modo fundamentado da razão. Né? O mundo físico e os fenômenos deixaram de ser justificados pela religião, passando a ser usado a razão para explicar a origem das coisas. O iluminismo, então, ele rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Né? Muito menos a explicação fechada, religiosa, sobretudo, e muito mais a valorização do conhecimento científico, da razão do homem, na busca pela explicação das coisas do mundo à sua volta. Né? As luzes da razão, então, né? Significava que combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Isso aí é uma crítica à explicação dura e rígida em cima só da justificativa religiosa. Então os filósofos iluministas, para eles o uso da razão era a melhor maneira de construir um mundo baseado na verdade, na liberdade e no progresso. Eles acreditavam que isso faria a sociedade evoluir. E aí tem uma frase de Descartes: nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum podemos aceitar que nos seja imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Isso é uma crítica direta, né, ao pensamento teocêntrico, né, que significava exatamente uma explicação somente baseada na crença religiosa para a explicação das coisas do mundo. Okay?
Então, esclarecer é educar, né? Eles queriam mudar a educação. As novas ideias eram propagadas nas universidades, academias científicas de ensino, nos salões, nos clubes, nos cafés burgueses, onde os iluministas se reuniam e faziam descobertas no campo da ciência, falavam sobre arte, política, economia, questões sociais, etc. Com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas se propagavam e atingiam a parte mais popular, né, dos países, principalmente a França. Para difundir mais essas ideias, foi reunida a Enciclopédia, que era uma obra que contava com a colaboração de 140 autores, entre eles Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que a gente vai ver que são pensadores do iluminismo, né, fundamentais. Ela acabou sendo condenada pelo governo e pela Igreja Católica, né, chamada de subversiva, mas circulou clandestinamente, difundindo as suas ideias e influenciando as pessoas ao movimento iluminista, principalmente a burguesia. Está aí Denis Diderot, Jean d'Alembert. Eles organizaram e publicaram a enciclopédia, onde eram reunidos trabalhos científicos de vários autores influenciados pelo movimento iluminista e que buscavam gerar, né, espalhar esse conhecimento ao máximo de pessoas possível, principalmente na França e espalhando para o resto da Europa Ocidental. E aí eu deixo aqui algumas perguntinhas para vocês, né? Vocês façam numa folha separada e respondam para poder enviar para o meu e-mail para eu corrigir. Vai ficar aí disponível. Não precisa ser em dupla, a não ser que você queira fazer com a ajuda de um amigo, mas basta que você faça de forma individual a resposta dessas perguntas, ok? Quais os princípios e ideias do iluminismo, né? Aí você tem uma gravura que mostra um salão, né, chamado Salão de Madame Geoffrin, né, uma pintura que mostra justamente os pensadores iluministas reunidos, onde eles discutiam as suas ideias, né, falavam sobre todas as coisas que eles buscavam, né, discutir, tá? O iluminismo então defendia a igualdade jurídica, né, de que todas as pessoas são iguais perante a lei, a tolerância religiosa e filosófica, ou seja, liberdade de manifesto de religião e de pensamento, a liberdade pessoal e social, o direito à propriedade privada, isso é uma exigência burguesia, a defesa do contrato mediador de relações sociais e a maior participação da política na sociedade. E um governo representativo, ou seja, uma república. O iluminismo combatia e criticava o absolutismo monárquico, né? A intervenção do Estado na vida econômica, né? No caso o mercantilismo, que era intervencionista, o Estado controlava as atividades mercantis e a burguesia que liderava o movimento queria o liberalismo, né? A tese do direito divino dos reis, ou seja, a explicação de que a nobreza e o rei estavam ali no poder porque Deus queria e acabou, e a participação da igreja na vida pública, e eles queriam a separação da igreja e do Estado. Bom, essa foi a primeira parte dessa aula sobre iluminismo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos meus perfis das redes sociais, está aí o link do Facebook, o link do Instagram. Quando você resolver, né, responder aquelas perguntinhas que estavam lá no meio do vídeo, você vai dar um pause, ver as perguntas, resolva e manda pelo e-mail que você está vendo aí. E um abraço, beijo nas crianças, fui!